Olá, boa noite. Você está no Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima. No programa de hoje, entrevisto o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, José Carlos Lira de Andrade. Presidente, boa noite. Bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto, viu? Boa noite. Olha, como você deve estar percebendo, hoje nós estamos num cenário diferente, numa ambientação diferente daquela que você já está acostumado. Aqui nós, atendendo um pedido especial do nosso entrevistado, viemos até aqui para fazer essa entrevista, para ter essa conversa e mantendo todos os cuidados, todas as cautelas recomendadas pelas autoridades de saúde, dentro aquela história do novo normal. Isso. Presidente, no início da pandemia, a maior preocupação do setor industrial era que o fechamento acontecesse e, com isso, houvesse um caos generalizado na indústria. A coisa se normalizou, mas, mesmo assim, os impactos aconteceram, não é? Sim, com certeza. Nós tivemos a sorte e o diálogo com o governo, porque em Alagoas ele não fechou a indústria. Ele manteve aberta. Essa foi a sua maior briga, não foi, presidente? Foi, porque eu fui mostrar a ele o seguinte, que a indústria não recebe público. E a gente podia fazer o distanciamento dentro das fábricas. A indústria que trabalha 8 horas passaria a trabalhar 16 horas. E com isso você reduzia a metade do pessoal e distanciava os postos de serviço. Ele entendeu isso e disse, presidente, você tem razão. Eu não vou botar no decreto a indústria. No primeiro ainda saiu, né? Só ficou livre, só ficou fora de alimentação, químicos, embalagem, essa coisa. Depois ele aí abriu para a indústria. Foi um dos poucos estados que conseguimos isso. Foi bom, mas como você disse, a pandemia você fabricava, mas não tinha quem comprasse. Quer dizer, se fabricou e ficou estocado. Foi uma crise, mas foi bom porque reduziu, quer dizer, nós não fizemos demissões. Segurou. Houve pequenas reduções de quadro, mas nada de dimensão em massa, que seria o que iria acontecer se fechasse totalmente. Nós teríamos aí, na avaliação do senhor, uma média, assim, um percentual em desemprego, em que ordem, presidente, caso houvesse aí um fechamento do setor industrial aqui no estado? Eu acho que teria acima de 30%. É muita coisa. Era muita coisa. Você teve quase que imperceptível, 4, 5%. Perfeito. E onde, em que setor da indústria deu para se perceber mais essa força da pandemia? Eu acho que foi generalizado, todo mundo sentiu. Não dá para... Não dá. Quem não sentiu foi alimentos, embalagem e a parte de químicos, material de limpeza. Esse não sentiu, até o contrário, vendeu mais. Mas o resto foi mais ou menos igual. Bebidas, como eu lhe disse, fábrica de cerveja, partiu para o delivery. Teve uma queda grande nas vendas, mas se manteve a operação em funcionamento, deu para pagar as despesas, deu para manter o quadro. Essa é uma opinião muito pessoal. Essa questão do delivery aí deu para muitas empresas se segurarem, né? Porque o movimento caiu exponencialmente, conforme o senhor mesmo disse, mas a questão de muitas pessoas estarem dentro de casa e por mais tempo fez com que essas pessoas passassem a ter um novo estilo de consumo, né? Há quem diga que houve até um aumento de consumo. O cara ficava o dia todo em casa e começava a comer o que normalmente não comeria, né? Porque estava ocupado. Aí você não tem o que fazer, também vamos lanchar, vou fazer isso. Então houve, em alguns setores de alimentos, que houve um crescimento. Aqui em Alagoas, em que parte do estado, é óbvio que a maior parte das indústrias ela se concentra na região metropolitana, mas em que parte deu para impactar mais, presidente? Vocês têm esse estudo, tem essa análise? A pandemia? Sim. Não, o que deu para impactar, por exemplo, a área de construção civil, por exemplo, houve uma queda no consumo. O setor de plástico, que trabalha muito para a construção civil, sentiu muito. O setor de serviço, quer dizer, o pessoal que trabalha com aço, corte e dobra de aço, com a queda da construção civil, sentiu mais. Porque é uma cadeia, né? É uma cadeia. A construção civil é a maior cadeia, talvez. É verdade. Então, como ela caiu,
porque caiu realmente. Então, todos os que prestam serviço para ela, sentiram profundamente. As coisas começam a entrar aí numa certa normalização, mas com muita cautela, com muito cuidado ainda. Como é que a indústria já vem analisando, não só aqui em Alagoas, vocês aí Não, no Brasil, no sentido do país inteiro, como é que vocês já vêm tendo a expectativa dessa retomada? Olha, já existe índices de pesquisa da própria CNI e já houve um pequeno crescimento em junho das horas ocupadas nas indústrias. Por exemplo, setor de caminhões e automóveis cresceu 5 pontos alguma coisa. Isso em relação ao início da pandemia ou não, ao mesmo início da pandemia. Certo. Não, nada, antes da pandemia não tem nada nem perto. Uhum. Isso aí eu acho que demora. Não se compara, né? Não se compara. Eu acho que isso vai até o final do ano. Eu acho que a retomada realmente para os níveis antes da pandemia vai para 2021 e para frente. A indústria em Alagoas chegou a utilizar o sistema ou ainda utiliza o sistema o chamado home office, o trabalho em casa? Algumas indústrias chegaram a utilizar esse estilo de trabalho? Pessoal de operação não, porque a fábrica o cara está no chão de fábrica. O pessoal de administração, muitos ficaram em home office. Alguns diretores que têm idade mais avançada ficaram em home office. Mas o pessoal de produção não tem como ficar em home office. Há quem diga, inclusive, que esse estilo aí, ele tende a continuar depois da pandemia. Em alguns setores eu acredito. Uhum. O pessoal de informática, por exemplo, esse pode trabalhar em home office. As empresas de software, dessa coisa. Mas, por exemplo, uma indústria metalúrgica não tem como trabalhar em home office. É verdade. Uma indústria de plástico, de embalagem, de sopro, de extrusão, tem que trabalhar presencial. Então, a indústria é mais complicado trabalhar em home office. Mesmo você tem a indústria a indústria mais numerosa do estado e do Brasil é a panificação. Isso tem que ser presencial, não tem como ser home office. Eles melhoraram um pouco o balcão, porque fizeram também um pouco delivery. Mas a produção não tem como você fazer em home office. Em Brasília se discute muito a questão da reforma tributária. Tem ali pelo menos 3 propostas que estão tramitando, mas estados e municípios já estão numa briga grande. O problema grande da reforma tributária no Brasil é o que você acabou de iluminar. O que é bom para uma região não é bom para outra. Então isso vira uma babúrdia. O que ele quer fazer, que é as 2 contribuições sociais, transformar num imposto. E é palatável, Agora tem discórdias entre estados e entre regiões. Eles acham que essa reforma, essa mini reforma, que não é uma reforma, eles aprovam até o fim do ano. Existe hoje um sentimento de que o Congresso aprovaria essa reforma. Tem aquele imposto que é muito assim, discutido, que é a volta da CMMF, essa é complicada. O Congresso aparentemente não aprova. Então, daí você está vendo que a equipe do ministro da Economia já começa a sair. Hoje saíram 2 colaboradores. Saiu de reformas de privatizações e saiu do que fazia parte da reforma administrativa, porque não anda e os caras estão saindo. Então, reforma tributária no país sempre foi um problema, porque o que é bom para o Sul não é para o Nordeste, o que é bom para o Sul não é bom para o Centro-Oeste e por aí vai. Mas o que a gente tem notícia é que a única indústria que se recuperou aos níveis antes da pandemia foi a indústria do Amazonas, a Zona Franca. Essa disse que já está nos níveis de antes da pandemia. Só. São Paulo houve uma recuperação, mas bem inferior a antes da pandemia. Uns sinais aí de recuperação, né? Presidente, a gente vai dar uma paradinha rápida aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais ponto e contraponto aqui na TV Ponta Verde. Até já.